Seção 3. O propósito final do Evangelho. Como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para si mesmo, segundo a boa determinação de sua vontade, para sermos filhos adotivos por meio de Jesus Cristo, para o louvor da glória da sua graça, que nos deu gratuitamente no amado. Efésios 1, 4 a 6. Afirmo, pois, que Cristo se tornou servo da circuncisão, por causa da fidelidade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos patriarcas, e para que os gentios glorifiquem a Deus pela sua misericórdia, como está escrito: portanto, eu te louvarei entre os gentios e cantarei hinos ao teu nome. Romanos 15, 8 e 9. Capítulo 14. Por que a diversidade e a harmonia racial valem a morte de seu filho? O universo todo existe para manifestar a grandeza da glória da graça de Deus manifesta de forma suprema no fato de Jesus ter morrido em lugar dos pecadores. Em relação a Cristo, Paulo diz em Colossenses 1,16: tudo foi criado por ele e para ele. Para ele não quer dizer que Jesus Cristo precisasse disso. Não significa que ele fosse imperfeito ou tivesse alguma deficiência e que a criação de todas as coisas tivesse solucionado isso. Em vez disso, significa que todas as coisas existem para a glória dele. Isto é, elas existem para manifestar a grandeza de Cristo. Essa demonstração é que fomos criados para desfrutar de forma suprema para todo sempre. Portanto, o propósito do universo e o propósito da história alcançam o seu auge na suprema demonstração da glória de Cristo para o gozo eterno do povo de Deus. A incomparável demonstração de glória no Calvário. A suprema demonstração aconteceu no Calvário, na morte de Cristo. O que aconteceu lá foi que o propósito eterno de Deus de adotar pecadores para a sua família eterna foi assegurado por meio de Cristo. E Deus realizou isso de uma maneira que iria fazer da glória de sua graça o foco supremo de nosso louvor. É deste modo que Paulo diz isso em Efésios 1, 5 e 6. Deus nos predestinou para si mesmo, segundo a boa determinação de sua vontade, para sermos filhos adotivos por meio de Jesus Cristo, para o louvor da glória da sua graça, que nos deu gratuitamente no amado. Por meio de Jesus Cristo significa por meio do seu sangue, isto é, de sua morte. Nele temos a redenção, o perdão dos nossos pecados pelo seu sangue. Efésios 1, 7. E o propósito divino da morte de Cristo, que Paulo chama de a boa determinação de sua vontade, é o louvor da glória da sua graça. O propósito último de Deus na morte de Cristo é o louvor da glória da sua graça. Podemos ver por todo o Antigo e Novo Testamentos que o propósito último de Deus na criação e providência tem sido manifestar sua glória para a jubilosa admiração de todos que a virem e crerem. Ora, tornou-se claro que esse propósito alcançou seu auge na manifestação da glória de sua graça. Mais do que isso, vemos agora que a suprema manifestação da glória de sua graça está na morte de seu Filho pelos pecadores. É por isso que Paulo liga a glória de Deus ao Evangelho. Ele faz isso de duas formas. Primeiro, ele diz que a glória de Cristo no Evangelho é a glória da imagem de Deus. O Evangelho é o Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. 2 Coríntios 4, 4. Segundo, ele diz que essa glória brilha na face de Jesus Cristo. O Evangelho é o conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. 2 Coríntios 4, 6. Nesses dois versículos, Paulo deixa claro que o que está acontecendo no evento do Evangelho é a manifestação da glória de Deus por meio da pessoa e obra de Jesus Cristo de forma suprema na cruz. A busca de Deus pela diversidade glorifica a sua graça no Evangelho. Ora, o que tudo isso tem a ver com a questão discutida neste livro? O que venho defendendo
é que o Evangelho é a boa nova de que, por meio da morte de Cristo pelos pecadores, Deus comprou, estimula e capacita a diversidade e a harmonia racial e étnica no povo de Deus que surge. Vimos isso repetidas vezes em muitos textos diferentes. Agora nós ligamos esse propósito do Evangelho com o propósito último do Evangelho de manifestar a glória da graça de Deus. O que fica claro é que a diversidade e a harmonia racial e étnica entre os redimidos é um meio ordenado por Deus e comprado pelo sangue de glorificação da graça de Deus. Esse é um dos caminhos pelos quais a glória da graça de Deus torna-se notavelmente visível por meio do Evangelho. A razão pela qual Deus decretou que o Evangelho compraria gente de toda tribo, povo e nação é que o propósito do Evangelho é a glorificação da graça de Deus e essa união de povos diversos em um só povo, um povo unido que exalta Cristo, glorificaria o poder e a beleza de sua graça mais do que se ele tivesse feito as coisas de outro modo. Há uma forte confirmação desse aspecto quando notamos que vários textos que ordenam a busca de todos os grupos étnicos são explícitos no sentido de que essa busca é para a glória de Cristo. Por exemplo, em Romanos 1,5, Paulo diz que seu apostolado foi dado por causa do seu nome, do nome de Cristo, a fim de conduzir todos os gentios para a obediência da fé. Em outras palavras, a busca de todos os gentios, de todos os grupos étnicos, é para a glória de Cristo. Semelhantemente, em Romanos 15,9, Paulo diz que Cristo fez sua própria obra missionária ao vir ao mundo para que os gentios, ou as nações, glorifiquem a Deus pela sua misericórdia. O propósito da busca dos gentios, dos etnicamente diferentes, por Cristo, é para a glória da misericórdia de Deus, que foi manifestada de modo supremo na morte de Cristo. Consequentemente, a consumação do mandato missionário para fazer discípulos de todas as nações, Mateus 28,19, é descrito em Apocalipse 5,9, como homens de toda tribo, língua, povo e nação, adorando o Cordeiro e declarando o valor infinito de sua glória. Assim, a vocação apostólica, Romanos 1,5, o exemplo messiânico de Cristo, Romanos 15,9, e a consumação de todas as missões, Apocalipse 5,9, possuem um propósito explícito: manifestar a glória de Cristo por meio da reunião de um povo redimido, imensamente diverso e unificado. A diversidade é para sempre. Não devemos pensar que o propósito de Deus em ter essa diversidade racial e étnica em seu reino seja algo temporário somente para esta época. A despeito da resistência de muitas versões bíblicas, os textos do Novo Testamento no grego padrão estão de acordo quanto ao fato da redação original de Apocalipse 21:3 exigir a seguinte tradução: E ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: O tabernáculo de Deus está entre os homens, pois habitará com eles. Eles serão os seus povos e Deus mesmo estará com eles. A maioria das versões traduz esse texto como eles serão o seu povo. Porém, o que João está dizendo é que no novo céu e na nova terra, a diversidade étnica descrita em Apocalipse 5:9 será preservada. Haverá pessoas compradas pelo sangue de Cristo, de toda tribo, língua, povo e nação. Essa diversidade não desaparecerá no novo céu e na nova terra. Deus desejou que fosse assim desde o início, e isso tem um lugar permanente nos planos de Deus. Como a diversidade engrandece a glória de Deus? Vimos agora a resposta para a pergunta: por que a diversidade e a harmonia étnica e racial valem a morte do Filho de Deus? Valem porque, por meio dessa diversidade e harmonia, Deus manifesta a glória de sua graça de forma mais brilhante no Evangelho. Isso nos leva à pergunta: como? Como a busca de Deus pela diversidade étnica e racial, por meio da morte de Cristo e da missão da Igreja, cumpre seu propósito de ser glorificada por sua graça, de forma suprema, através de Cristo e do Evangelho? Vejo pelo menos 4 respostas para essa pergunta nas Escrituras. A unidade na diversidade
é mais gloriosa do que a unidade na uniformidade. Primeiro, no louvor que vem da unidade na diversidade, há uma beleza e um poder maiores do que aquele que vem somente da unidade. Salmos 96, 3 e 4 conecta a evangelização de todos os povos com a qualidade do louvor que Deus merece. Anunciai sua glória entre as nações e suas maravilhas entre todos os povos. Porque o Senhor é grande e digno de ser louvado, mais temível do que todos os deuses. Note a palavra porque o Senhor é grande e digno de ser louvado. Lembre-se de que Efésios 1,6 diz que Deus está redimindo o seu povo por meio de Jesus Cristo para o louvor da glória da sua graça. O Salmo 96 acrescenta que a extraordinária grandeza do louvor que Deus espera receber é o fundamento, daí a palavra porquê, e o que move a sua busca pelas nações, toda a desconcertante diversidade dos grupos étnicos na terra. A partir disso, eu deduzo que a beleza e o poder do louvor, que virão para o Senhor a partir da diversidade desses grupos étnicos, são maiores do que a beleza e o poder do louvor que chegaria até ele se o coro dos redimidos fosse culturalmente homogêneo. A razão disso pode ser vista na analogia de um coral. Há uma beleza mais profunda em um coral que canta em vários tons do que um coral que canta em um só tom. A unidade na diversidade é mais bela e mais poderosa do que a unidade na homogeneidade. Isso nos leva às incontáveis diferenças que existem entre os povos do mundo. Quando nessa diversidade eles se unem em adoração a Deus, a beleza desse louvor ecoará a profundidade e a grandeza da beleza de Deus, de um modo que excede o louvor se os redimidos viessem de uns poucos povos diferentes. O louvor vindo de diversos povos aponta para uma beleza mais profunda. Segundo, o renome. A grandeza e o louvor de um objeto de beleza aumenta na mesma proporção da diversidade daqueles que reconhecem sua beleza. Se uma obra de arte for considerada grandiosa por um grupo pequeno de pessoas de mesma mentalidade, e por mais ninguém, essa obra de arte provavelmente não é de fato grandiosa. Ela tem qualidades que não apelam para os conceitos universais profundos em nosso coração, mas somente para tendências provincianas. Contudo, se uma obra de arte continua a conquistar mais e mais admiradores não somente de várias culturas, mas também ao longo de décadas e séculos, então sua grandiosidade é manifestada de forma incontestável. Assim, quando Paulo diz: "Louvai ao Senhor, todos os gentios, todos os grupos étnicos, e louvem-no, todos os povos." Romanos 15:11, ele está dizendo que há algo a respeito de Deus que é tão digno de louvor universalmente, tão profundamente belo, tão compreensivelmente digno e tão profundamente satisfatório que Deus vai encontrar admiradores apaixonados em cada grupo étnico que há no mundo. E o foco dessa admiração será a suprema manifestação da beleza de Deus na manifestação da sua graça na morte de seu Filho. Tu és digno, porque foste morto. Apocalipse 5:9. A dignidade de Cristo brilha de forma suprema no fato de ter sido morto voluntariamente pelos pecadores. Portanto, todos os povos louvarão a Deus pela glória de sua misericórdia acima de todas as outras glórias. Cristo veio para fazer sua obra, para que os gentios glorifiquem a Deus pela sua misericórdia. Romanos 15:9. Dessa forma, a verdadeira grandeza e a beleza de Deus, na manifestação de sua graça por meio de Cristo no Evangelho, serão manifestadas na amplitude da diversidade daqueles que percebem e prezam essa beleza. A excelência de Deus se mostrará mais sublime e mais profunda do que as preferências paroquiais que nos fazem felizes a maior parte do tempo. Seu apelo será para as mais profundas, as mais sublimes e as mais amplas capacidades da alma humana, despertadas pelo Espírito Santo. Portanto, a diversidade da fonte de admiração testificará a incomparável glória do Deus da graça. A diversidade de seguidores aponta para um grande líder. Terceiro, a força, a sabedoria e o amor de um líder
são engrandecidos na proporção da diversidade de pessoas que ele consegue inspirar a segui-lo com alegria. Se você só consegue liderar um grupo pequeno e homogêneo de pessoas, suas capacidades como líder não são tão grandes quanto seriam se você pudesse conquistar seguidores de um vasto grupo das mais diversas pessoas. A visão de Paulo do que está acontecendo em sua obra missionária entre os grupos étnicos do mundo é que Cristo está manifestando sua grandeza ao ganhar a obediência dos mais diversos povos da terra. Porque não ousarei falar de coisa alguma senão daquilo que Cristo tem feito por meu intermédio, para a obediência dos gentios, dos grupos étnicos. Romanos 15, 18. Não é a perícia de Paulo como missionário que está sendo engrandecida quando mais e mais gentios escolhem seguir a Cristo. É a excelência de Cristo. Ele está se mostrando superior a todos os demais líderes. A última frase de Salmos 96, 3 e 4 mostra a competição entre líderes que está acontecendo nas missões mundiais. Anunciai sua glória entre as nações, porque o Senhor é mais temível do que todos os deuses. Devemos declarar a glória da graça de Deus na obra de Cristo entre as nações, porque, desse modo, ele mostrará sua superioridade e a glória de seu Filho sobre todos os outros deuses que fazem reivindicações pretensiosas de liderar os povos. Quanto mais diversos forem os grupos de povos que abandonarem seus deuses para receber a graça do Deus verdadeiro e seguir a Cristo, mais visíveis são a beleza e o poder superiores de Cristo sobre todos os seus concorrentes. A diversidade enfraquece a arrogância étnica e aponta para a graça. Quarto, ao fazer convergir sua redenção e missão sobre todos os grupos de povos do mundo, Deus enfraquece a arrogância étnica e coloca todos os povos de volta sob a sua livre graça, em vez de deixá-los sob quaisquer diferenças que existam entre eles. Desse modo, a busca de Deus pela diversidade étnica nos torna humildes e engrandece sua livre graça. Esse efeito de humildade que a diversidade tem é o que Paulo está enfatizando em Atos 17, 26, quando disse aos arrogantes cidadãos de Atenas: de um só fez toda a raça humana para que habitasse sobre toda a superfície da terra, determinando-lhes os tempos previamente estabelecidos e os territórios da sua habitação. F. Bruce menciona que os atenienses se orgulhavam de ter surgido do solo de sua nativa Ática. Eles eram os únicos gregos do continente europeu que não tinham nenhuma tradição sobre seus ancestrais terem vindo para a Grécia. Eles pertenciam à primeira onda da imigração grega. Paulo rebate esse motivo de orgulho. Vocês e os chamados bárbaros, e também os judeus e os romanos, vieram todos da mesma raiz, e vieram pela vontade de Deus, não por sua própria vontade. E o tempo e o local de sua habitação estão nas mãos de Deus. Quando Deus faz convergir sua obra redentora e sua força missionária sobre todos os grupos étnicos, ele quebra a espinha dorsal da arrogância étnica. Tem um efeito humilhante descobrir que Deus não escolhe nosso grupo por causa de quaisquer características distintas que nos tornem dignos, mas, antes, nos escolhe com o propósito de que nós o glorifiquemos por sua misericórdia. Ele salva e busca os povos para o louvor da glória da sua graça. Efésios 1:6. A humildade é a outra face da atitude de dar a Deus toda a glória. Humildade significa regozijar-se na sua graça, e não no fato de sermos bons. Ao nos empurrar na direção de todos os povos, Deus está nos empurrando mais longe, para uma experiência mais humilde, mais profunda de sua graça, e nos desgarrando mais e mais do nosso orgulho intrínseco. Ao fazer isso, Ele está preparando para si um povo, a partir de todos os povos, que será capaz de adorá-lo com uma admiração livre e intensa. Reverência pela cruz e amor pela glória de Deus. A conclusão deste capítulo para o propósito deste livro é mostrar que a busca de Deus pela diversidade étnica e racial, por meio da obra de Cristo na cruz,
é parte do propósito mais amplo da cruz de manifestar o valor supremo da glória da graça de Deus. O que vimos foi que esses dois propósitos da cruz, a glória de Deus e a harmonia racial na diversidade, não estão relacionados por acaso. A conquista da cruz de reconciliar todos os grupos étnicos por meio da fé em Cristo é parte de como a obra de Cristo na cruz engrandece a excelência da graça de Deus. Portanto, o que está em jogo na nossa busca por harmonia e diversidade racial e étnica, tanto em termos locais quanto globais, é nossa reverência pela cruz e nosso amor pela glória de Deus.